Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito Bohr. Esse efeito é muito importante no nosso organismo porque a partir dele nós somos capazes de pegar o oxigênio disponível na atmosfera e conduzi-lo de forma eficiente até as nossas células, para que ele possa ser usado para a produção de energia dentro da mitocôndria num processo de respiração celular. O efeito Bohr diz que a concentração de gás carbônico e de prótons no nosso plasma afetam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, para a gente entender isso, a gente vai ter que ver uns conceitozinhos básicos. Primeiro, no nosso sangue, nós temos um grupo de células chamadas de hemácias. Elas também são conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Elas são vermelhas porque dentro delas Elas são vermelhas porque apresentam átomos de ferro que têm essa coloração um pouco mais avermelhada, passando essa coloração para a célula. Essas hemácias são conhecidas por serem responsáveis pelo transporte de oxigênio. Isso se dá porque dentro das hemácias existem milhões de proteínas chamadas de hemoglobina. Essas proteínas hemoglobina são formadas por 4 subunidades, 2 que recebem o nome de alfa e 2 que recebem o nome de beta. A junção dessas 4 proteínas forma um complexo proteico que é a hemoglobina. Cada uma dessas subunidades da hemoglobina apresenta um átomo de ferro, que é o átomo que se liga à molécula de oxigênio para que ele possa então ser conduzido ao longo da corrente sanguínea. Existem milhões de hemoglobinas dentro de uma única hemácia, fazendo com que uma única hemácia seja capaz de conduzir um grande número de moléculas de oxigênio. Quando ocorre a ligação entre a hemoglobina e o oxigênio, é formada uma molécula que recebe o nome de oxihemoglobina. Essa oxihemoglobina vai ser transportada ao longo da corrente sanguínea até os tecidos, onde o oxigênio será deixado para que as células o utilizem. Após o metabolismo da célula, o gás carbônico é liberado no plasma. Esse gás carbônico precisa migrar até os pulmões para que ele seja então liberado na nossa expiração. O gás carbônico pode ficar livre no plasma e parte dele é conduzida até o pulmão por meio da hemoglobina, quando o gás carbônico se liga à hemoglobina, formando então a carboxihemoglobina. Dessa maneira, a molécula carboxihemoglobina é conduzida até os pulmões, deixando o gás carbônico ali, que será expirado durante o processo de respiração. É um processo bastante simples, porém parece não fazer sentido. Como é que a hemoglobina vai deixar o oxigênio nos tecidos e pegar o gás carbônico? O que faz ela querer pegar o oxigênio primeiro e depois querer deixá-lo? E o que faz querer pegar o gás carbônico no lugar do oxigênio? Então existem fatores bioquímicos envolvidos nesse processo que garantem a captura do oxigênio e a sua deixada nos tecidos. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho como que é a ligação da hemoglobina pelo oxigênio. Bom, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é cooperativa. O que significa isso? Como a hemoglobina tem 4 átomos de ferro, cada uma delas vai se ligar a uma molécula diferente de oxigênio. A ligação da primeira molécula é mais difícil, é um pouco mais complicada, mais demorada. Porém, quando a primeira molécula de oxigênio se liga à primeira subunidade da hemoglobina, favorece a ligação das demais subunidades às moléculas de oxigênio. Dessa maneira, a afinidade da hemoglobina ao longo da disponibilidade de oxigênio é um pouco complexa, demorada, mas depois que a primeira molécula se ligar, as demais se ligam, até eu saturar a capacidade da hemoglobina de se ligar ao oxigênio.
Isso acontece num pH normal do nosso corpo, que vai ser em torno de 7,4. O nosso plasma, o nosso sangue, tem um pH que varia de 7,35 a 7,45. Então, vamos arredondar aqui para 7,4. A questão é que esse pH pode ter pequenas variações em diferentes regiões do nosso corpo. Por exemplo, nas regiões do tecido, esse pH é um pouquinho abaixo do normal. O pH fica em torno de 7,2. Um pH um pouco mais baixo compromete a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, fazendo com que ela se desprenda do oxigênio com mais facilidade, ou se ligue ao oxigênio com mais dificuldade. Então, em pH 7,2, a afinidade da hemoglobina é um pouco menor do que num pH 7,4. De forma que eu terei que ter uma disponibilidade muito maior de oxigênio para que a hemoglobina queira se ligar a ele. Então, eu vou precisar de muito mais oxigênio para que a primeira molécula de oxigênio consiga se ligar a uma das subunidades da hemoglobina. Dessa maneira, eu posso dizer que um valor de pH um pouco mais baixo faz com que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio também seja mais baixa. O oposto também ocorre. Em uma região em que o pH é um pouco acima do normal, como por exemplo 7,6, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é maior. Dessa maneira, eu ainda vou demorar para ligar a primeira molécula de oxigênio. Mas a partir do momento que eu faço a ligação, as outras ligações serão mais fáceis. Acontece que num pH um pouquinho mais alto, como por exemplo o 7,6, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é maior. Então eu vou precisar de uma pressão de oxigênio, ou seja, de uma quantidade de oxigênio menor para que a hemoglobina queira se ligar à primeira molécula de oxigênio. Então, diante desses dados, a gente consegue perceber que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio varia de acordo com o pH. Em pH mais baixo, a afinidade é mais baixa. E em pH mais alto, a afinidade é mais alta. Bom, como que isso ajuda a gente no efeito Bohr? Os tecidos são conjuntos de células que realizam um metabolismo a partir de diferentes nutrientes. Como produto do metabolismo, o gás carbônico é liberado na corrente sanguínea. Esse gás carbônico é pego pelas hemácias, a mesma hemácia que contém hemoglobina que transporta o oxigênio. Dentro dessas hemácias existe uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa anidrase carbônica transforma o gás carbônico em ácido carbônico. Como? Ela vai pegar o gás carbônico e juntar este gás carbônico a uma molécula de água, já que a água é bastante abundante no plasma. Quando ela une o gás carbônico à água, forma uma molécula chamada de ácido carbônico que, ao ficar em contato com o plasma, que é rico em água, e como todo ácido, ela vai se dissociar, ou seja, ela vai se quebrar, liberando prótons, ou seja, íons H+, e íon bicarbonato. Esses são os produtos dessa interação entre o gás carbônico e a água. A gente sabe que prótons livres são responsáveis pela variação de pH. Isso pode fazer com que o pH na região dos tecidos fique um pouco mais baixa. Nós vimos que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em um ambiente um pouco mais ácido, ou seja, com um pH um pouco mais abaixo do que o normal, a hemoglobina terá uma afinidade menor. Então, isso faz com que a hemoglobina ligada ao oxigênio, ou seja, que a oxihemoglobina, quando chega aos tecidos, ela solta o oxigênio para os tecidos. E é isso que precisa acontecer, porque se esse efeito não ocorre, a hemoglobina passa direto com o oxigênio sem disponibilizar esse oxigênio para os tecidos e os tecidos morrem por hipóxia. Então, quando o gás carbônico é liberado, eu tenho a junção dele com a molécula de água
formando ácido que libera prótons e íon bicarbonato. Para evitar que o sangue fique ácido, ou mais ácido do que o permitido no nosso corpo, a hemoglobina, a mesma hemoglobina que chegou aqui nos tecidos com o oxigênio, vai se desprender do oxigênio e pegar os prótons. Ou seja, quando a hemoglobina está aqui com o oxigênio, formando a oxihemoglobina, chega num ambiente ácido, ou seja, chega em um ambiente rico em H+, ela solta o oxigênio. Ela faz com que o oxigênio seja deixado para os tecidos enquanto ela se liga ao próton, formando H-hemoglobina, ou próton-hemoglobina. Essa hemoglobina que deixou o oxigênio e que agora está ligada ao próton, vai ser conduzida pelo sangue até os pulmões. Outra reação que também ocorre na região dos tecidos é que quando eu tenho a liberação do gás carbônico, nem todo gás carbônico já vai sendo convertido em próton e bicarbonato. Esse gás carbônico na região tecidual também afeta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando a hemoglobina com o oxigênio chega em uma região que tem alta concentração de gás carbônico, a hemoglobina solta o oxigênio para os tecidos e, ao mesmo tempo, ela se liga ao gás carbônico, formando então uma carboxihemoglobina. Essa mesma carboxihemoglobina também vai ser conduzida pelos vasos sanguíneos até a região do pulmão. O que a gente entende aqui é que a concentração de gás carbônico e de prótons afetam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, fazendo com que nos tecidos a hemoglobina solte o oxigênio para que eles possam capturá-lo e utilizá-lo no processo de respiração celular na mitocôndria. Isso precisa ocorrer porque senão a célula não vai ter o oxigênio para a produção de energia. Esse processo em que a concentração de gás carbônico e de próton influenciam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é chamado de efeito Bohr. Quando a hemoglobina ligada ao gás carbônico, ou seja, a carboxihemoglobina, chega nos pulmões, ela perde a afinidade pelo gás carbônico. Por quê? Porque na região do pulmão existe uma alta concentração de oxigênio. A alta concentração de oxigênio faz com que a hemoglobina solte o gás carbônico e se ligue ao oxigênio, formando a oxihemoglobina. Dessa maneira, o gás carbônico vai ser liberado para fora do nosso corpo pelo processo de expiração. Mas ainda nós formamos a hemoglobina protonada. Quando a hemoglobina soltou o oxigênio, parte dela se ligou ao próton, formando então essa hemoglobina protonada. Essa hemoglobina protonada, quando chega no pulmão, ela vai ter uma alta concentração de oxigênio. Além disso, esse bicarbonato aqui que foi liberado nesse processo, ele é circulante e ele estará aqui disponível no pulmão, fazendo com que o pH fique um pouquinho acima do normal, fique em torno de 7,6. Esse pH em torno de 7,6 afeta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou seja, a hemoglobina tem maior afinidade pelo oxigênio em pH um pouquinho mais alto do que o normal, que é o pH da região pulmonar. Dessa maneira, a hemoglobina ligada ao próton se desprende, liberando o próton e formando a oxihemoglobina. A oxihemoglobina será conduzida até os tecidos. Porém, esse próton não pode ficar livre. A gente sabe que próton livre afeta o pH, faz com que o pH fique ácido e isso não pode ocorrer. Por isso, aquele bicarbonato que está circulante, ele também está aqui na região do pulmão. Esse bicarbonato, esse íon bicarbonato, pegará os prótons liberados pela hemoglobina, formando ácido carbônico, e esse ácido carbônico agora é quebrado em água e
gás carbônico, num processo inverso ao processo que ocorreu lá nos tecidos. Enquanto nos tecidos o gás carbônico e a água se juntaram para formar os prótons e o bicarbonato, nos pulmões o bicarbonato e os prótons vão se unir para formar então o gás carbônico e a água. A água será mantida no plasma, enquanto que o gás carbônico vai ser liberado no processo de expiração. Dessa maneira, a gente vê que a concentração de oxigênio também vai influenciar na afinidade da hemoglobina pelos prótons e pelo gás carbônico. Esse processo em que o oxigênio afeta a afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico e pelos prótons é chamado de efeito Aldani. O efeito Aldani e o efeito Bohr olham para os mesmos processos, porém com perspectivas diferentes. Enquanto o Bohr fala que os prótons e o gás carbônico afetam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, o Aldani diz que a concentração de oxigênio afeta a afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico e pelos prótons. O que a gente pode concluir é que essa dinâmica de gases e prótons é que garantem a captação do oxigênio no pulmão e a sua disponibilidade nos tecidos para que as células possam utilizar. A gente conclui então que o pH altera a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em virtude das concentrações de gás carbônico e de prótons disponíveis na região tecidual. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda um e-mail. Até mais!